Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre a arquitetura de um sistema web. A arquitetura mais utilizada para desenvolvimento de sistemas web é uma arquitetura ou modelo que a gente chama de MVC. Então, M vem de modelo. V vem de view, que são as nossas telas. E o C vem de controller, que é o controlador. Vamos analisar esse diagrama aqui para a gente compreender como que funciona essa arquitetura, como que funciona esse modelo. Bem, aqui nós temos um usuário, representado aqui por esse rostinho. E qual é a seta que sai desse usuário? É uma seta que vai para controller, certo? E aí do controller eu tenho duas opções. Ou eu vou para o model, ou eu vou para view. Se eu for para view, essa view vai enviar uma resposta para o usuário. Se eu for para model, model vai se comunicar com o banco de dados, vai retornar a comunicação para controllers. E aí, controllers necessariamente vai para a tela, vai para a view, e view vai para o usuário. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando a gente desenvolve um sistema web, a gente geralmente, é uma boa prática, nós precisamos fazer isso, a gente precisa organizar o nosso código, separando as coisas de acordo com o de acordo com a competência de cada uma das coisas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para o código ficar organizado, a gente precisa separar aonde fica a parte das telas, aonde fica a parte de banco de dados, aonde fica a parte de lógica do nosso sistema. O que é essa lógica? É a parte que vai controlar, é a parte que vai pegar as informações vindas do usuário e vai controlar. O que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa requisição que o usuário me mandou? Eu já devolvo uma resposta para ele sem consultar o banco de dados, ou seja, eu vou aqui por esse lado esquerdo da seta, ou eu preciso consultar o banco de dados, indo para esse lado direito da seta, para depois ir para o lado esquerdo da seta, né? Depois ir para a tela para poder enviar a resposta para o usuário. Então perceba que existe um elemento chamado controlador, que é um elemento central aqui. Toda requisição que o usuário faz, ele faz para esse controlador. Esse controlador, por sua vez, ele vai dar uma resposta para o usuário. Essa resposta, logicamente, ela tem que passar pela tela, porque o usuário só consegue visualizar a resposta pela tela, não é mesmo? Pelo front-end. Então, aqui está a tela. Só que, às vezes, essa resposta ela vai envolver banco de dados. Eu preciso fazer uma requisição no banco, fazer uma consulta, para pegar o resultado dessa consulta e mostrar na tela. Então, às vezes, esse controlador ele vai consultar primeiro esse banco de dados, que a gente chama aqui de model, para depois enviar a resposta para a tela, para finalmente o usuário poder visualizar. Então, isso daqui é o modelo MVC ou arquitetura MVC. É importante a gente destacar que quando a gente desenvolve um sistema web, o paradigma de programação que geralmente se utiliza é o paradigma de orientação a objetos. Né? Nós utilizamos o JavaScript, JavaScript é orientado a objeto, por exemplo. Mas o model, quando a gente trabalha com banco de dados, existe um mecanismo que a gente vai aprender em frameworks, que a gente vai transformar as nossas consultas em banco de dados em objetos e classes. Né? Então, a gente vai ter classes, essas classes, por sua vez, terão objetos, e é por meio dessa comunicação entre objetos é que eu vou fazer essa interação entre
todas as entidades do sistema. Quais são essas entidades? Controller, Views e Model. Então aqui eu queria destacar isso para vocês. A comunicação entre Controller e Model, na prática, vai ser feita por meio de objetos e classes. Certo? Agora, colocando em prática um pedacinho disso que a gente está falando, hoje nós vamos ver como que eu separo a parte de views do meu sistema. Então, eu vou ensinar para vocês a criar uma pasta, onde dentro dessa pasta vai ter todos os nossos arquivos que serão as telas. E aí nós vamos utilizar um motor de telas, chamado EJS. Significa Embedded JavaScript. Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Bem, vamos começar fazendo uma revisão do conteúdo que nós havíamos visto antes de começar a trabalhar com os métodos HTTPs na prática, que foram os conteúdos das aulas anteriores, que nós falamos do JSON Server e do Postman. Então vamos retomar a partir do conteúdo que nós finalizamos antes dessa parte do JSON Server e do Postman. E aí a ideia é a gente evoluir aquele sisteminha que a gente tinha desenvolvido para separar daquele sistema as telas, para que as telas não fiquem juntos no mesmo módulo do sistema. Tá? E fazendo isso, a gente está dando o primeiro passo em direção a esse modelo, a essa arquitetura MVC. E lá na disciplina de Frameworks, como eu havia dito, quando a gente trabalhar não mais com os conceitos, mas com a programação, né, de controllers e de models, aí sim a gente vai trabalhar com objetos para fazer toda essa interação. Mas, por enquanto, vamos fazer junto, então, uma revisão, né, desse assunto que eu acabei de falar, para a gente evoluir essa revisão até a gente conseguir separar as telas em pasta, né, colocar as telas separadas do meu código, colocar as telas numa pasta e aí desse código eu chamo cada uma das telas de acordo com a requisição que for feita. Para isso, podemos criar uma pasta. Eu criei uma pasta na minha área de trabalho chamada motor EJS, porque nós vamos, na hora que a gente for colocar as telas numa pasta separada, a gente vai precisar de um motor de telas. O que é isso? É uma bibliotecazinha, é um componente, vamos entender assim, que ele vai renderizar as telas do nosso sistema. E existem vários tipos de motor. O motor que nós escolhemos para trabalhar nessa aula de hoje se chama EJS, que é Embedded JavaScript, que significa JavaScript misturado com HTML. A partir do momento que a gente fazer consultas no banco de dados, vai ficar mais clara essa ideia de JavaScript misturado, embedded, com o HTML. Por enquanto, então, criado a pasta, que vai ser a pasta do nosso projeto de hoje, que eu chamei de motor EJS, a primeira coisa que a gente faz, então, é abrir o VS Code. Vamos abrir o VS Code. Vamos aqui em File, Open Folder, vamos buscar a pasta que nós criamos, está aqui na minha área de trabalho, ela se chama motor EJS, está aqui, selecionei a pasta. Vou clicar aqui em cima da pastinha, vou clicar aqui em New File, vou criar o nosso arquivo app.js. Como que a gente fazia? Né? Como que a gente estava trabalhando antes de entrar com a parte de
JSON Server e Postman. Como é que a gente fazia? A gente primeiro utilizava o módulo HTTP para a gente poder criar o servidor, subir esse servidor na porta 3000 e ali a gente fazia instruções if-else para verificar a URL da requisição enviada pelo cliente e de acordo com essa URL a gente dava uma string como resposta, não era isso? Então vamos fazer isso para a gente revisar. Então a primeira coisa, var http recebe require http. Só que antes disso, vamos fazer a melhor prática, que é iniciar o nosso arquivo package. Lembra? Por que a gente cria esse arquivo package? Porque ele vai conter uma descrição do nosso projeto. E mais do que isso, todos os módulos que o nosso projeto for utilizar, vai aparecer ali descrito como dependências do nosso projeto. Então vamos fazer isso. Para isso, vamos usar o terminal do VS Code. Poderíamos usar o terminal do Windows também, mas vamos usar o do VS Code. Terminal, new terminal. Observem que eu já estou na minha pasta Motora JS, porque eu abri por aqui, File, Open Folder. Então ele já configurou para que quando eu abrisse o terminal já saísse no endereço certinho que a gente precisa. Então o primeiro comando, npm init. O que esse comando faz? Cria o arquivo package. E ali eu vou colocar as informações, né? Então a gente vai dando Enter, ele já vai colocando as respostas padrão. Por exemplo, o nome desse pacote, motor EJS, o nome da pasta, versão 1.0, descrição, vou deixar em branco. Vou dando Enter, autor, vou deixar em branco, até que ele me pergunta, está tudo ok? Digito Yes. Pronto, nesse momento já foi criado, podemos visualizar aqui do lado o arquivo package.json com essas informações. Beleza, agora sim a gente começa então a programar, né? Então vamos importar, né, o módulo HTTP. Para isso a gente cria a variável HTTP e ela vai receber então o módulo HTTP usando a palavra reservada require. Require o que? HTTP. Muito bem. Agora nós vamos executar esse HTTP. Vamos criar então uma variável server. E aí a gente vai colocar HTTP, essa nossa variável que nós acabamos de importar o HTTP. E aí a gente vai criar um servidor. Então nós vamos usar o método createServer. Lembra? O que esse método precisa receber como parâmetro? Uma função de callback, certo? E essa função vai ter req e res. Req é requisição e res é a resposta. Agora eu posso verificar se req.url for igual a barra, eu vou dar res.end, aí a gente mandava uma string, né? Então eu posso mandar aqui um h1, por exemplo. Vamos fazer diferente, vamos mandar um HTML um pouco mais completo. HTML, aqui onde eu vou colocar o body, e aqui eu vou colocar o H1, e aí eu vou colocar página principal. Vou fechar o H1, vou fechar o body, e vou fechar o HTML. Ah, professor, não colocou o read, não colocou o meta-char7. Não coloquei porque aqui é só um exemplo que a gente vai fazer, tá? Não precisa, senão vai ficar uma string muito grande. If req.url for igual a barra contato, então eu vou enviar uma resposta, res.end. Eu vou enviar essa mesma string, só vou mudar o conteúdo do H1. Ao invés de página principal, vamos colocar
a string contato aqui dentro. Contato. Bem, e agora eu preciso... Opa, aqui não tem esse ponto e vírgula, né? Agora eu preciso fechar o parâmetro da minha função createServer, né? Então, aqui, nesse parêntese aqui, eu abri o parâmetro da função createServer, coloquei a minha função ali dentro. Qual que é o corpo da minha função? Começou aqui, então aqui na linha 9 eu vou fechar o corpo da minha função, certo? E agora eu vou fechar com esse parênteses a abertura ali do parâmetro do método createServer, ponto e vírgula. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso escutar, eu preciso determinar em qual porta eu irei ouvir as requisições, em qual porta eu irei subir o nosso servidor. Então, a gente vai fazer o seguinte, server, não é ali que está o nosso servidor? Ponto listen, que é um método de escutar. Então, vamos escutar a porta 3000, certo? E aí a gente coloca uma funçãozinha aqui de callback, só para dar um console.log, para a gente ver se o servidor subiu pelo terminal. Então, vou colocar servidor on. Perfeito. Então, vamos entender o que a gente fez. Importamos na linha 1 o módulo HTTP. Na linha 2 até na linha 10, nós criamos um servidor utilizando o módulo HTTP e armazenamos isso tudo nessa variável server, certo? E aqui na linha 11 eu mandei executar essa variável server para escutar requisições na porta 3000. E isso daqui executando, ele vai mostrar no terminal servidor on, para a gente perceber se deu certo ou não o nosso código. Perfeito? Agora vamos olhar aqui para dentro dessa função de callback aqui do createServer. Então eu coloquei if req. Quem que é req? É a requisição que o usuário mandou. Nós vimos que na requisição ela vai ter o cabeçalho, ela vai ter um monte de informações, dentre elas a URL. Então eu quero a URL dessa requisição. Então eu coloquei req.url. Eu vou verificar se a URL é igual a barra. Se a URL for igual a barra, significa que eu mandei uma requisição para a raiz do meu server-side. Né? Barra significa raiz. Quer dizer, então, que eu mandei a requisição localhost 3000. Então, se eu mandei localhost 3000, o que ele vai dar como resposta final? Né? Olha aqui o método end. Essa string aqui, que seria a nossa tela principal. Agora, se não for igual a barra, o req.url, ele vai verificar se é igual a barra contato. Ou seja, se o usuário digitou localhost 3000 barra contato, isso daqui vai dar verdadeiro e ele vai enviar como resposta essa string aqui, que seria uma tela que a gente está pedindo para renderizar na view. Perfeito? Se não for nada disso, ele não vai achar nenhuma resposta, vai ficar executando, o navegador vai ficar executando até ele dar uma resposta de que não achou nenhuma resposta para essa requisição. Né? E aqui na linha 11 até a linha 13, a gente subiu o servidor na porta 3000. Vamos salvar e agora vamos subir o servidor. Qual que é o comando? Node. Qual que é o nome do arquivo? App. Node app. Servidor on, ou seja, está rodando, esperando requisições na porta 3000. Vamos abrir o navegador e vamos enviar uma requisição para a porta 3000. Localhost 3000, página principal, perfeito. Né? Chegou uma barrinha lá no meu req.url, chegou uma barrinha. Muito bem. Agora, se eu coloco localhost 3000 barra contato, ele enviou
contato. Por que não saiu H1? Porque olha aqui, ó, ficou faltando o H1 aqui, ó. Por isso que não saiu com a estrutura de um H1. Então vamos salvar. Vamos parar o servidor. Eu tenho que clicar aqui no terminal com o mouse, dar um Ctrl C para parar o servidor. Ctrl C. Parei o servidor, agora eu subo novamente no node app. Servidor 1. E agora sim eu posso atualizar o meu navegador. Localhost 3000/contato, já saiu ali contato. Se eu mando alguma coisa diferente disso, ele vai ficar rodando. Perceba aqui, ó, ele está processando até que ele vai dar uma resposta que não achou nenhuma resposta para essa requisição localhost 3000/conte. Muito bem. Agora vamos evoluir o nosso projeto. Vamos pegar tudo aquilo que for tela, tudo aquilo que for ser enviado de resposta do servidor para o cliente, ou seja, a tela que vai ser renderizada, vamos tirar essa parte aqui, ó, onde tem código HTML e colocar numa pastinha, separando o conteúdo de telas do conteúdo do nosso código aqui do servidor, tá certo? É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai estar entrando naquele modelo MVC, naquela arquitetura MVC que a gente falou lá no início da aula, né? A gente vai estar construindo aquele quadradinho ali de views do nosso modelo. Para isso a gente vai precisar de um framework, que é o Express. Nós vamos trabalhar com profundidade esse assunto de frameworks, inclusive do Express, que é um framework muito utilizado para desenvolvimento web em JavaScript, lá em Frameworks 1, ou seja, o ano que vem. Nosso próximo conteúdo, na nossa próxima disciplina, nós vamos trabalhar frameworks e vamos ver o Express com profundidade, inclusive o conceito de frameworks, que é um conceito um pouco complexo, e o objetivo não é trabalhar esse conceito aqui hoje. Por enquanto, por hora, basta vocês entenderem que framework seria semelhante a uma biblioteca. Qual que é a função de uma biblioteca para um programador? É trazer algo pronto para a gente utilizar, é facilitar a nossa vida, né, de programador. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é deletar. Não vamos deletar não, eu ia deletar tudo que a gente fez, mas eu tenho uma estratégia melhor. Vamos instalar o Express e aí a gente vai fazendo alterações nesse código para a gente ver a diferença, né? O que o Express está trazendo de benefícios para nós como programador. O que ele está trazendo de pronto para a gente já consegue identificar algumas coisas nessa aula de hoje, tá? Então, a primeira coisa, temos que instalar o Express. Para instalar o Express, a primeira coisa é parar o servidor. Então, novamente, eu vou clicar aqui no terminal, dar um Ctrl C para parar o servidor. E aí, o comando para instalar o Express é o seguinte: npm install express. Simples assim. Dou Enter. Vamos aguardar o download e a instalação. Perfeito, o Express foi instalado, 0 vulnerabilidades, tem alguns warnings relacionados a algumas versões, mas a gente não precisa preocupar com esses warnings não. A gente olha aqui, foi instalada a versão 4.17.1 e 0 vulnerabilidades. Se tivesse dado erro, tinha aparecido algumas inscrições aqui em vermelho, escrito error. Então tá tudo, deu certo o Express, a instalação funcionou perfeitamente. Qual é o benefício que esse Express vai trazer para a gente, além de nos possibilitar separar as telas do nosso sistema desse código principal aqui? Bem, o primeiro benefício que a gente pode falar é a questão de gerenciamento de rotas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: a gente não vai precisar ficar fazendo mais vários ifs, né, várias condições de verificação
para saber qual foi a URL enviada pelo cliente. De acordo com essa URL, eu daria uma resposta. Então, eu tinha que fazer vários ifs, né? A gente não vai precisar mais fazer isso. Lembra o método GET, que nós falamos nas aulas anteriores? É um dos métodos HTTPs, né? Então, o método GET é um método de leitura. Então, esses métodos são implementados pelo Express. Essa é uma outra vantagem. Então, hoje nós vamos ver o método GET, que vai capturar a requisição. E já vai capturar a requisição e só aquilo que nos interessa, a URL da requisição. Então, a gente não vai precisar mais ficar fazendo esses comandos if rec.url e comparando com alguma string. A gente vai ver como que isso funciona. Outra coisa, a gente não precisa mais importar o módulo HTTP. Por quê? Porque esse módulo já é utilizado pelo Express. Então, quando a gente instala o Express, igual nós acabamos de instalar aqui pelo NPM, significa que o HTTP já veio, já está junto com o Express. Então, a gente não precisa mais importar o HTTP. Essa é a primeira mudança que a gente vai fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o Express. Importar o Express. Nós acabamos de fazer o download e a instalação do Express. Fizemos isso aqui pelo NPM. Feito o download e feita a instalação, agora nós temos que importar esse módulo, esse framework, que a gente pode entender como biblioteca nesse momento, para o nosso projeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos apagar essa linha aqui, onde eu estou importando o HTTP, que eu não preciso mais dele. Vou criar uma variável chamada Express. E agora eu vou importar o Express para dentro dessa variável. Vou usar a palavra require, qual que é o nome do módulo? Express. Perfeito. Então, a linha 1 eu estou importando o Express. Agora eu vou executar esse Express. Então, eu vou criar uma variável chamada app. Então, essa variável seria ali o coração do meu projeto, né? É onde o Express vai executar. E a partir dessa aula, né, quando a gente chegar em Frameworks 1 e Frameworks 2, a gente vai perceber que todo o trabalho que a gente fizer em cima do nosso código vai ser feito em cima do Express, ou seja, em cima dessa variável app. Por isso que eu costumo dizer que ela é o coração aqui da nossa aplicação server-side. Então, esse app vai executar o Express. Aonde que está o Express? Não está aqui nessa variável? Então, eu vou chamá-la Express, abre e fecha parênteses para indicar a execução. Certo? Agora, o tanto que ficou legal. Eu não preciso mais criar um servidor. Esse servidor já é criado pelo Express. Basta eu vir aqui, então, não uso mais a variável server, vou colocar app.listen. Aqui continua. Né? Eu vou usar o método listen em cima do app. Quem que é o app? É o meu Express em execução, certo? E aí é a mesma lógica. Eu vou escutar requisições na porta 3000 e a partir do momento que esse servidor subir, que ele estiver escutando requisições na porta 3000, eu vou dar esse console.log aqui no terminal com a string servidor on. Aqui vai ficar bastante legal. Eu não preciso mais desse server, porque quando eu executei o Express aqui no app, eu já criei um servidor. Não preciso mais desse método createServer aqui, nem dessa variável server. O que eu vou precisar aqui? Eu já posso capturar a primeira requisição, eu já posso verificar, eu já posso dar um método get para saber qual é a requisição que o usuário me mandou. Já consigo ler essa requisição direto pelo Express. E onde está o Express? No meu app. Então eu posso dar app.get, abre e fecha. Mas o que eu preciso passar como parâmetro desse get? O get ele vai precisar de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a requisição que eu estou esperando. Ou seja, aqui eu coloquei a requisição barra. Quer dizer, se chegar no meu servidor, aqui no meu sistema, no meu server-side, se chegar localhost 3000, quer dizer que chegou barra.
certo? Então, se chegar uma barra, eu vou executar essa função aqui de callback com requisição e resposta, semelhante ao que nós fazíamos, certo? Deixa eu tirar essa chave aqui. E aí sim, se chegar uma barra, se eu ler uma barra, eu, servidor, se eu ler uma barra na requisição, eu vou dar como resposta, olha aqui o res, eu vou dar como resposta aquela string, lembra aqui? Por enquanto a gente vai dar a string, para depois a gente separar em uma pastinha de telas. Por enquanto vamos seguir a mesma estrutura do código anterior. Lembra que a ideia é a gente evoluir esse código até a gente chegar na separação das telas do código? Então vamos evoluindo aos poucos. Então eu vou dar a mesma resposta aqui, para a página principal. Coloco aqui entre aspas, do mesmo jeito. Então, olha só, app.get, quem que é o meu app? É o meu express em execução. Método get, o que ele faz? Leitura, captura. Então, ele vai ler, ele vai verificar. Se chegou uma barra no servidor, significa que chegou, então, localhost 3000, porque nós estamos rodando o servidor aqui na porta 3000. Olha aqui, app.listen 3000. Se chegou, olha a resposta que ele vai dar. Essa string aqui. Certo? Agora, e se chegou o localhost 3000 barra contato? O que eu vou dar como resposta? Então, eu vou colocar aqui a minha função de callback. Primeiro parâmetro, a requisição. O segundo, a resposta. res.end. O que a gente enviava? Essa string aqui, certo? Vamos enviar essa string aqui. Entre aspas, porque é uma string, certo? Aqui a gente fecha esse parêntese aqui do get, a gente fecha aqui na linha 10, e isso aqui a gente não precisa mais. Olha o tanto que o código ficou mais fácil de ler. Olha só, isso daqui está fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente, só que agora nós estamos usando o express. A gente não precisou mais ficar usando if e verificando se dentro da requisição, a URL daquela requisição, lembra que a gente fazia rec.url? Se fosse igual a determinada string, fazia tal coisa. Agora não precisa, o método get já faz isso para a gente. Precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual URL eu estou esperando. O segundo parâmetro é o que eu quero que faça quando eu receber essa URL. Então, se eu receber a URL barra, eu quero que ele dê como resposta essa string. Se eu receber a URL barra contato, eu quero que ele dê como resposta essa string contato. Certo? Vamos testar. Vamos salvar, Ctrl S. Venho aqui no terminal, subo da mesma maneira, node, espaço, app. Vou dar Enter, servidor on. Vamos abrir o navegador e enviar a requisição para a porta 3000 para a gente testar. Então vamos lá, localhost 3000, página principal. Olha só, localhost 3000 barra contato, contato. E se eu colocar contatos, ele vai achar? O que ele respondeu? Cannot get contatos, que significa não pude encontrar nenhuma rota para esse endereço. Qual que é esse endereço? Barra contatos. Tem alguma coisa aqui para barra contatos? Não tem, tem para barra contato. Então, nós já começamos a ver os benefícios de utilizar o Express como framework, certo? Agora vamos para a parte final dessa aula de hoje, que é o nosso objetivo aqui, separar as telas desse código, colocar em pasta separada.
Para isso, a gente vai usar o EJS. Lembra que eu falei no início da aula que a gente ia usar um motor de renderização de telas e que esse motor é o EJS. Então, vamos instalar o EJS. Para isso, a gente vai clicar aqui no terminal, vai parar o servidor, Ctrl C. O comando para instalar o EJS é npm install EJS. Vamos aguardar o download e a instalação. Muito bem, foi instalada a versão 3.1.5, nenhuma vulnerabilidade, tudo certo. Bem, a primeira coisa que a gente precisa é criar uma pasta chamada views no diretório raiz do projeto. Então está aqui o meu diretório raiz do projeto. Olha aqui, motor EJS. Aqui dentro eu vou clicar aqui em New Folder para criar uma nova pastinha. Essa pastinha precisa se chamar Views, porque é lá que o EJS vai procurar pelas telas. Ele vai procurar por uma pastinha chamada Views que esteja lá na raiz do projeto. Combinado? Views. Dentro de Views, então, eu vou criar o meu primeiro arquivo. Esse arquivo vai ser o arquivo da página principal, então ele vai chamar index.html? Não, index.ejs. Ah, professor, então EJS é uma linguagem? Não, não é uma linguagem. EJS é um motor de telas. Então, a extensão do nosso arquivo é EJS, mas o código continua sendo escrito em HTML, certo? Então, aqui eu posso escrever um código HTML normalzinho aqui. HTML, lang, ptbr, read, meta char7 tf8, title, home, e aqui dentro do body o meu H1, e ali a gente tinha colocado página principal, certo? Vou salvar. Vamos criar uma outra tela. Vamos criar agora a tela da página de contatos. Então, eu vou copiar esse código aqui, Ctrl C. Vou vir dentro da pasta Views, vou criar um novo arquivo ali dentro, New File. Ele vai se chamar contato.ejs. Vou colar o código aqui dentro e vou substituir aqui onde está escrito Home no title, eu vou colocar contato. E aqui no H1 eu vou colocar contato. Ctrl S para salvar. Bem, agora a gente precisa informar para o Express que nós vamos usar um motor de telas. E que esse motor de telas é o EJS. Certo? Então, dentre os motores de telas que existem, nós vamos usar o EJS. Pergunta, aonde está o Express em execução? Na variável app, certo? Então, logo aqui embaixo dessa instrução, eu posso fazer app.set. O que significa set? Significa configurar, né? Então, eu vou fazer uma configuração no app. Eu vou usar o método set. Esse método set ele vai precisar de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o que eu quero configurar no app, ou seja, o que eu quero configurar no Express. Quero configurar um motor de telas, então eu vou escrever aqui view, engine, certo? E aqui, como segundo parâmetro, eu vou colocar o valor dessa view engine, ou seja, qual é o motor de telas que eu vou utilizar. EJS. Então, aqui na linha 3, nós estamos informando ao Express que vamos usar o motor de telas e que o motor de telas que iremos usar é o EJS. Agora, nós não vamos usar mais o método end para renderizar a tela, porque antes a gente usava o método end porque a gente enviava uma resposta final e era uma string. Agora nós vamos enviar uma tela, um código para ser renderizado. Então, o método agora passa a ser render. E aqui dentro eu vou colocar o diretório onde está a tela que eu quero renderizar.
Só que o EJS ele vai procurar por essas telas dentro da pasta Views. Então, dentro de Views, eu já tenho todas as minhas telas. Então, basta eu colocar o nome da tela que eu quero renderizar. Então, quando o usuário enviar localhost 3000, o que eu quero enviar como resposta? Quero renderizar a tela index.ejs, certo? E aqui embaixo, quando o usuário enviar localhost 3000/contato, eu quero renderizar, então res.render, ele vai procurar dentro da tela views, ali dentro não tem outra pasta, então eu já posso colocar aqui direto o nome do arquivo que eu quero renderizar. Para contato, eu quero renderizar o arquivo contato.ejs, certo? Vamos salvar, Ctrl S, agora a gente pode testar. Node app, servidor 1. Vamos abrir o navegador. Vamos enviar a requisição, localhost 3000, página principal, localhost 3000/contato. Então perceba, pessoal, que nós conseguimos separar o HTML, né, a parte de tela, do nosso conteúdo aqui do server-side. Porque esse arquivo app.js é o nosso arquivo de server-side. A tela já não está mais nesse arquivo, já está mais organizada, ela já está aqui dentro de views. Então aqui eu poderia ter uma tela mais complexa, inclusive com CSS, Bootstrap e tudo mais que for necessário. Lá em Frameworks 1 a gente vai estudar isso com mais detalhes e a gente vai terminar Frameworks 1 com um sistema que vai permitir a gente trabalhar com as funcionalidades do CRUD, que é o Create, Read, o Update e o Delete. Ou seja, nós vamos colocar em prática tudo isso que a gente viu em conceitos nesse curso e muitos outros conceitos que nós iremos ver, né? Um abraço e até a próxima.